consumo de drogas, não só cigarro e álcool, mas também o crack, tem sido identificado como um grande problema de saúde pública no Brasil, não só nas cidades. Esse é o assunto de hoje com o neuropsicólogo Ademário Brito, que está com a gente aqui no estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Ademário, o que é considerado uma droga, doutor? Bem, qualquer substância que promove mudanças no organismo das pessoas são consideradas drogas. Então, por exemplo, originalmente as pessoas chamavam as farmácias de drogarias, porque é justamente isso que os medicamentos fazem também. Eles promovem alterações que, em princípio, são benéficas, mas quando a gente fala em drogas em geral hoje, a gente está pensando especificamente no uso daquelas substâncias que são nocivas, que prejudicam a pessoa. E aí a gente está falando das drogas ilícitas, a gente está falando também das drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, cigarro, mas também de algumas drogas prescritas, como os benzodiazepínicos, Rivotril, diazepam, que muitas pessoas utilizam para se acalmar, para dormir e que também tem trazido problemas na vida das pessoas. Agora, doutor, qual a classificação das drogas mais conhecidas? Qual os efeitos dessas drogas no cérebro? Bom, existe uma grande diversidade de tipos de drogas. Existem várias formas de caracterizá-las. Uma das formas é em drogas depressoras, drogas estimulantes e drogas perturbadoras. Mas mais importante até do que tipo de droga que é qual é a relação que essa pessoa tem com essa droga, que prejuízos que está causando na vida daquela pessoa em particular, porque cada droga funciona de uma forma diferente e a relação que se constrói com a droga é diferente para cada pessoa, os motivos de se tornar ou não dependente e como que esse uso abusivo ou dependente vai estar afetando não só aquele indivíduo, mas a relação dele com a sociedade, com a família, com o trabalho, com o trânsito. Então, a gente precisa de entender que muito mais importante do que qual droga a pessoa está usando é como que essa droga está afetando aquela pessoa. Ok, doutor, agora quais os motivos mais comuns que levam uma pessoa a tornar-se um usuário de drogas? É um erro a gente acreditar que cada droga teria um motivo comum para levar ao processo de dependência. O que faz uma pessoa se tornar dependente, o que faz uma pessoa usar droga, é tão singular quanto singulares são as pessoas. Então, eu já tive pacientes que se tornaram dependentes de uma droga após perder entes queridos num acidente de trânsito. Eu já tive pacientes que começaram a fazer um uso abusivo de álcool como uma forma de se aproximar do pai, que era alcoolista, e a única forma de ter contato era bebendo com ele. Já tive contato com pessoas das mais diversas formas que se iniciou o contato com a droga e que se estabeleceu a dependência. Por isso que é tão importante que a gente entenda para aquela pessoa, para aquele sujeito, por que ele se tornou dependente, o que mantém o ciclo de dependência para que a gente possa fazer uma intervenção acurada. Por isso que a gente não acredita que exista uma forma de tratamento universal. Todo mundo, se passar pelo mesmo processo de tratamento, vai ter os mesmos resultados, porque as demandas são diferentes. Algumas pessoas têm vulnerabilidades sociais que precisam de ser resolvidas, outras pessoas têm vulnerabilidades psicológicas, outras orgânicas, outras têm alguma base psiquiátrica que precisa de ser tratada para que a gente possa, inclusive, estar avançando na questão da dependência dela. Então, o abuso e a dependência de drogas, elas são muito mais um sintoma de algo que está errado e que a gente precisa, no contato com aquela pessoa, identificar o que é esse algo que está errado para aí poder intervir junto com ela para construir novas perspectivas. Tem como determinar exatamente os efeitos no cérebro da pessoa? Via de regra, as drogas elas atuam numa área do cérebro, do sistema límbico, que é uma área responsável pelo prazer. Então, as drogas, apesar da gente falar a droga é muito ruim, as pessoas usam porque, e principalmente o uso inicial, não necessariamente já no processo da dependência, mas as pessoas usam porque promove grande prazer. Algumas drogas, elas promovem um prazer tão intenso que é maior do que qualquer outro prazer que a pessoa já experimentou, seja de uma boa comida, de uma boa viagem, do sexo. Aquela droga ela pode trazer um prazer tão intenso e a pessoa querer repeti-lo e repeti-lo e repeti-lo. Quando a pessoa ela tem um esvaziamento de outros prazeres, de outras possibilidades na vida, de outras perspectivas, aquela droga acaba tendo uma totalidade na vida da pessoa. E aí o processo de dependência também começa a se instalar.
Então, quando a gente pensa do ponto de vista do funcionamento cerebral, cada droga vai funcionar de um jeito diferente. Então, assim, se a gente pensar no álcool, o álcool ele funciona em 2 fases. Outras drogas são especificamente ou depressoras, ou estimulantes, ou perturbadoras. Mas, mais do que isso, a gente precisa de entender que as drogas elas promovem um grande prazer e é um prazer que faz muito sentido para aquela pessoa que tem algumas vulnerabilidades. Então, por exemplo, uma pessoa que está em situação de rua, sentindo frio, sentindo fome, sentindo raiva às vezes, sentindo medo, e descobre que quando ela usa uma droga, não sente mais aquele frio, não sente o medo, consegue direcionar aquela raiva, não sente a fome. Aquela droga ela fez um grande sentido para aquela pessoa, porque ela tira uma série de vulnerabilidades. Então, mais importante para aquela pessoa seria a gente dizer para ele não use droga ou seria a gente garantir que ele tivesse condições de não sentir isso tudo para que aí sim ele pudesse abrir mão da relação com a droga. Agora, existem pessoas mais suscetíveis à dependência de drogas? Sim e não. A gente pensa em vulnerabilidades. Então, as vulnerabilidades elas podem ser sociais, elas podem ser situacionais. Então, uma pessoa que está vivendo uma situação muito difícil, por exemplo, perda do emprego, separação, perda de um ente querido, tudo isso são situações de maior vulnerabilidade para a pessoa. Então, pode ser uma vulnerabilidade situacional, pode ser uma vulnerabilidade social, como a da situação que eu acabei de citar, da pessoa com frio, com fome, em situação de rua, mas também pode ser uma vulnerabilidade psicológica e ou orgânica. Então, algumas pessoas têm uma predisposição biológica a desenvolver alguma dependência? Sim. Elas vão desenvolver isso? Não necessariamente. Depende de todas essas coisas se casarem numa situação específica da relação dele com aquela droga. Por isso que a gente precisa de entender, naquela pessoa, qual fator que está pesando, como que a gente pode intervir nele. Então, assim, para algumas, uma medicação vai ser extremamente importante, para outras não. Para algumas, um atendimento psicológico vai ser vital, para outras não. Então, a gente precisa entender naquele sujeito, naquela pessoa, qual a melhor intervenção. E para isso, a gente precisa de tempo, a gente precisa de relação, a gente precisa de vínculo. Isso não se faz num atendimento de 15 minutos, de meia hora, a cada 2 meses. Ok, agora, qual é o quadro de consumo de drogas no Brasil hoje? Estima-se que 6% da população seja dependente de drogas ilícitas. Isso é muita gente, considerando o tamanho da nossa população. Só que mais do que isso, se a gente pensar no álcool também, a gente tem de 10 a 12% da população dependente do álcool. Se a gente pensar em drogas prescritas, e aí a gente pode pensar nos benzodiazepínicos, por exemplo, 3% da população faz uso de benzodiazepínicos. 1,1% da população é dependente de benzodiazepínicos. Mais gente é dependente de Rivotril e diazepam do que do crack, e o benzodiazepínico sendo uma droga prescrita. Então, a gente tem uma gama imensa de pessoas que hoje vivenciam um processo de dependência, seja de drogas lícitas, ilícitas ou prescritas. Isso é preocupante? Sem dúvida nenhuma. É uma questão de saúde pública? Sem dúvida nenhuma também. Então, cada vez mais a gente tem que olhar para essa questão, não na perspectiva do combate às drogas, vamos sair prendendo todo mundo, o usuário, o traficante, culpabilizando o usuário, porque isso já foi mostrado que não funciona. No mundo inteiro, percebeu-se que essa política que foi construída e que foi muito cara para o Estado, não deu resultados. Então, a única forma que hoje se percebe de cuidar das pessoas de fato, entendendo que elas têm um problema de saúde e que elas precisam de cuidado e não de prisão. Agora, doutor, o que é preciso saber para justamente abordar um usuário de drogas? É preciso saber que o uso de drogas é uma das facetas dessa pessoa, mas ela continua sendo o João, o Miguel, a Maria, ela continua sendo uma pessoa independente do uso daquela substância. E uma pessoa que tem uma série de coisas que estão provavelmente vulneráveis. Uma pessoa que às vezes sente falta dos filhos com quem ela já não se relaciona. Uma pessoa que precisa de talvez trabalhar para que ela se sinta dona do seu destino. Então, uma pessoa que, se a gente ajudar ela a construir vínculos, construir possibilidades, construir perspectivas,
a gente terá muito mais sucesso na possibilidade de mudar a relação da pessoa com essa droga. Então, a melhor forma de abordar essa pessoa é se aproximando dela, é conhecendo a história dela, sabendo o que levou a pessoa a estar daquela forma. Quando a gente vê um sujeito, como muitas vezes é mostrado, num bueiro ou caído na porta de um bar, o processo que levou ele chegar àquele ponto é uma estrada longa. E se a gente não conversar com essa pessoa, se a gente não estiver disposto a ouvi-la, a gente não vai saber qual é a melhor intervenção. Então, para abordar um sujeito que tem um problema com o uso de substância, a gente estar disposto a ouvir e a acolher, não a julgar, a ouvir e a acolher. Doutor, agora, quando um usuário passa a ser dependente e quando ele se torna incapaz de responder pelos seus atos? Existem vários critérios para a gente pensar quando uma dependência está instalada. O diagnóstico em saúde mental mais utilizado, o DSM-4 e agora o DSM-5, ele aponta uma série de indícios para a gente estar entendendo que uma pessoa tem um processo de dependência instalado. Então, quando a pessoa ela precisa cada vez de uma quantidade maior daquela substância, por exemplo, isso já é um sinal de alerta. Se a pessoa ela sente falta, ela sente uma necessidade de usar aquela substância e cada vez em intervalos mais curtos, isso é um outro sinal de alerta. Se boa parte do tempo livre dessa pessoa é usado ou utilizando a substância ou se recuperando dos efeitos dela, isso também é um sinal. Se a pessoa percebe prejuízos, por exemplo, já bateu o carro por causa disso, brigou com a família por causa disso, e mesmo percebendo prejuízos, a pessoa não para de usar ou não modifica esse uso, é um outro sinal. Se a pessoa tenta parar ou tenta reduzir, não consegue, isso é um outro sinal. Então, esse conjunto de sinais, quando a gente percebe 2, 3, 4 desses sinais estão presentes, isso é um forte indicativo de que um processo de dependência já está ou instalado ou se instalando. A vida da pessoa começa a girar não mais em torno de seus muitos prazeres, porque ela abandona seus prazeres outros e passa a girar só em torno do consumo. Isso, mais do que só um sinal, é um indicativo muito forte de que a pessoa, a droga está tendo uma totalidade na vida dessa pessoa. Esse conjunto de critérios existindo, a gente deve orientar essa pessoa a buscar ajuda, buscar uma melhor avaliação, porque aí a equipe de saúde mental é que vai poder fazer essa avaliação se de fato existe uma dependência ou se ela está em processo, e aí uma intervenção precoce também pode ajudar muito. Agora, doutor, e tem tratamento no SUS? Sem dúvida nenhuma. Hoje o SUS avançou muito na perspectiva do cuidado em saúde mental e o cuidado na perspectiva do uso problemático de drogas. Hoje existem os CAPs, álcool e drogas, Centros de Atenção Psicossocial, AD, álcool e outras drogas. É uma proposta do Ministério da Saúde, em que existe uma equipe multiprofissional interdisciplinar, com psicólogo, assistente social, enfermeiro, psiquiatra, técnicos de enfermagem, uma multiplicidade de profissionais para estar atuando junto com aquele sujeito e olhando, inclusive, como eu falei, cada pessoa ela se torna dependente por motivos singulares. Então, essa multiplicidade de olhares, essa multiplicidade de profissionais permite que eles possam estar abordando todas as possibilidades de vulnerabilidade naquele sujeito e ajudando ele a superar suas dificuldades, a enfrentar a dependência. E, extremamente importante, esses mecanismos que o governo instituiu, o Ministério da Saúde instituiu e vem proliferando cada vez mais, os CAPs-AD, ele trabalha na perspectiva de que o melhor cuidado é o cuidado no território, onde a pessoa tem vínculos, onde a pessoa tem relações, sem excluir a pessoa, sem manter ela em longas internações, não, mantendo todas as bases que a pessoa tem e construindo novas possibilidades, novas ações e perspectivas junto a essa pessoa. E aí os resultados tendem a ser muito bons. Agora, doutor, quais as possibilidades de tratamento? Veja bem, o melhor caminho é a pessoa, a sua família, buscarem os CAPs álcool e drogas. Chegando lá, a pessoa ela é imediatamente atendida. Esse é o funcionamento dos CAPs, uma das suas riquezas
é que o acolhimento é imediato. A pessoa chegou, ela é imediatamente atendida por uma pessoa da equipe. A partir daí, toda a equipe vai se envolver junto com ele para construir um plano terapêutico singularizado, conforme as necessidades, potencialidades e desejos daquela pessoa. Esse cuidado se estende inclusive à família. Então, essa equipe vai oferecer um suporte ao sujeito que está com uso problema de substância, à sua família e envolvendo inclusive outros atores sociais, porque a ideia não é que a pessoa fique restrita apenas ao CAPS, álcool e drogas, não, é que a pessoa cada vez mais se lance de volta à vida. Então, o tratamento ele passa por um cuidado integral com o sujeito, um cuidado que visa observar aquela pessoa, orientar, dar suporte às suas angústias, acolhê-la nos momentos de dificuldade, sem julgar em momento algum e ajudando essa pessoa a desenvolver autonomia e a pessoa ela se reorganizar perante sua vida, aumentando cada vez mais a sua qualidade de vida e o impacto social positivo. Agora, doutor, a internação, ela é uma alternativa para o tratamento? Existem alguns mitos em relação à internação. Existe uma perspectiva da população de que quem tem problema com drogas não busca tratamento. Isso não é necessariamente verdade. Nos CAPS álcool e drogas que eu já coordenei, 70% dos usuários buscavam por conta própria o cuidado. Esse é um primeiro mito. O segundo mito é, já que eles não buscam, nessa perspectiva, que eles não buscariam, a única forma seria algo coercitivo, você forçar a pessoa a fazer um tratamento. Todos os estudos nacionais, internacionais, apontam que isso não traz resultados. Uma internação compulsória, ou seja, uma internação obrigada, contra a vontade daquele sujeito, tem uma eficácia de 2%. A cada 100 pessoas que são internadas contra a sua vontade, 2 melhoram. As outras 98, muitas vezes, abandonam a confiança nos equipamentos de saúde. Então, se vê um equipamento de saúde chegando, as pessoas saem correndo, porque ela não quer ser presa novamente na dita internação compulsória. Agora, uma internação breve pode ser necessária. E breve é breve de verdade. 10 dias, 14 dias, 5 dias às vezes, não 6 meses, 9 meses, 1 ano. Uma internação breve pode ser necessária porque o momento inicial de desintoxicação, principalmente do álcool, é um momento em que a pessoa ela fica com uma série de vulnerabilidades, inclusive físicas. O álcool é uma das poucas substâncias que, quando a pessoa está em abstinência, ela pode morrer. Uma pessoa que é um bebedor de longa data, de grandes volumes de álcool, quando ela para de beber, ela tem 3 a 5% de chances de convulsionar, de entrar num processo de uma síndrome de abstinência grave, inclusive de vir a óbito, se ela não for devidamente assistida. Então, nesses casos, uma internação breve pode ser necessária. Uso de crack. Às vezes, quando a pessoa para o uso de crack, de cocaína, principalmente nos primeiros dias, ela fica extremamente deprimida. E às vezes vem um pensamento de morte, vem o pensamento de suicídio. E ter o suporte da equipe pode ser extremamente necessário. Então, para essas situações pontuais, o acolhimento inicial, uma internação breve, pode ser eficaz. Para a grande maioria das pessoas, não é necessário. Para a grande maioria das pessoas, o tratamento não começa com a internação. O tratamento ele começa no CAPS, mantendo os vínculos da pessoa, mantendo a realidade dela e incrementando possibilidades. Okay. Agora, doutor, quais são as ações tão preventivas possíveis para o uso de drogas? Há alguns anos atrás, foi feito um grande estudo que demonstrou que uma das questões que torna a pessoa mais vulnerável a desenvolver uma dependência é o isolamento. Então, a nossa sociedade ainda acredita muito no isolamento como cura. Só que esse estudo mostrou que o isolamento, ao invés de ser uma forma de cuidado e de cura, o isolamento ele promove mais ainda a vulnerabilidade daquele sujeito. Então, ao invés da gente ficar julgando a pessoa, apontando o dedo, tirar elas das escolas, tirar elas da vida, se a gente se aproximar dessas pessoas, acolhê-las, oferecer oportunidades, garantir cuidado,
a relações, vínculo, essa é a melhor forma de prevenir. Se você tem um filho que está desenvolvendo uma relação com a droga, ao invés de você brigar com ele, ficar de mal dele, vocês pararem de se falar, se aproximar dele, ter mais contato com ele, tentar fazer mais coisas juntos, tentar promover e buscar com ele que outras coisas que ele gosta. Se ele gosta do futebol, vamos incentivar, vamos botar ele naquela escolinha que ele já queria entrar. Se ele gosta de te acompanhar no trabalho, vão juntos mais vezes ao trabalho. Você precisa de identificar quais são as outras fontes de prazer. Porque se você tirar as fontes outras de prazer, o que vai sobrar é a droga. Se você tira o videogame do menino, tira a televisão, bota de castigo, você está tirando todas as outras fontes de prazer. E o que restou? Aquela substância que dá um prazer intenso e que, na verdade, promove uma série de problemas na vida dele, na vida dessa família. Então, a melhor alternativa de cuidado, a melhor alternativa de prevenção, inclusive, é vínculo, é relação. É a gente se aproximar das pessoas, ficar menos no WhatsApp e mais no olho a olho. Neuropsicólogo Ademário Brito, muito obrigado pela participação no nosso quadro Saúde e Qualidade de Vida. E o senhor volta num próximo programa para falar sobre a dependência de álcool. Muito obrigado pela participação. Obrigado, até lá.